Devocional Minuto na Palavra. O único mal irremediável, será? No filme O Alto da Compadecida, baseado no romance de Ariano Suassuna, o personagem Chicó, ao declarar para a mulher do padeiro que a cadelinha dela havia morrido, soltou uma fala filosófica sobre a triste realidade deste mundo. Ele disse: "É verdade, a cachorra morreu, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre." Sim, é verdade. Tudo que é vivo um dia terá que morrer. Isso é um fato indiscutível. O autor de Eclesiastes afirmou: "Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro." Eclesiastes 3:19. Considerar apenas o que é óbvio não fará muita diferença à vida. Mais do que saber que tudo que é vivo morre, é preciso questionar por que tudo que é vivo morre. Humanamente falando, parece que não há explicação. No entanto, aquilo que o homem não consegue explicar, nas Escrituras nós encontramos uma resposta. Na primeira parte do verso 23, do 6º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, lemos o seguinte: "Porque o salário do pecado é a morte." A resposta é: tudo que é vivo morre por causa do pecado. A palavra de Deus diz que é o salário que se ganha. Assim como alguém recebe no final do mês o valor correspondente aos dias trabalhados, nesta vida o homem recebe a morte por salário das obras más que pratica. Nas Escrituras, vemos dois tipos de morte. A primeira morte se refere à separação do espírito do corpo, conforme Tiago 2:26. Essa morte é também chamada de morte física. A segunda morte é a separação eterna da criatura do seu Criador. Mateus 25:41. Essa morte é chamada de morte eterna, selada no lago de fogo. É bem verdade que boa parte de nós não gostamos de pensar sobre essa realidade, mas ela precisa ser considerada. Mas como se livrar da morte em todos os seus sentidos? Aquilo que parece ser irremediável, pelo Evangelho descobrimos que existe uma solução: Jesus. Ele deixou claro que era a solução para esse problema. Em João 11:25, vemos ele afirmar que era a ressurreição e a vida. E ele disse: "Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Assim, Jesus é a solução para a morte física. E em João 6:47, ele afirmou: "Quem crê em mim tem a vida eterna." E em João 5:24, declarou que quem ouve a sua palavra e crê em Deus Pai não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus é o único meio capaz de nos aproximar eternamente de Deus. Com Cristo você não precisa mais temer a morte, pois Ele é a solução para essa triste realidade. Você confia nele?